Esse bloco conversa com o deputado Paulo Ramos. Deputado, a alta do combustível causa a inflação e cada vez mais toda a bomba é nervosa, né? Por que está acontecendo isso? Primeiro, a população não é devidamente esclarecida das razões do alto preço dos derivados de petróleo, gasolina, diesel e gás de cozinha. E a mentira come solta. Agora mesmo, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto para unificar a alíquota do ICMS. Já foi para o Senado? Que é um imposto estadual, mas que tem valores diferenciados por estado. Se vai unificar, dizendo que vai reduzir em 8% a gasolina e 3, 4% o diesel, algum estado vai perder, que vai diminuir a sua cota. Rio de Janeiro, por exemplo. Mas outras unidades da federação... Aqui é 34, né? Se perder 8, né? Outras unidades da federação poderão ter a cota aumentada. Mas é uma mentira. E é uma mentira por quê? Porque não querem dizer a verdadeira razão. É a livre iniciativa, é a economia de mercado, é a lei da oferta e da procura. Essa é a base da economia chamada liberal. Muito bem. Qual a explicação que pode ser dada para o povo brasileiro? O Brasil tem petróleo, exporta óleo cru e tem também refinarias com capacidade ociosa. Se nós temos a lei da oferta e da procura, aumentando a oferta, o preço diminui. Mas o que é que existe que não é informado? Eles dizem que a Petrobras é que é a responsável. Responsável é o governo, que não tem uma política de preços e permite uma orgia. Que existe concorrência, sim. A Petrobras não está exclusivamente no mercado. Com esse discurso de desmonte da Petrobras, de venda de ativos, já privatizaram a BR Distribuidora. Quem é que está ganhando com isso? Que para distribuir os derivados de petróleo tem a margem de lucro. Mas tem uma outra coisa. Eu vou dar o exemplo da Shell. A Shell exporta também óleo bruto, exporta o petróleo sem pagar impostos. Como isso? Porque a exportação, pela chamada Lei Candir, não paga imposto. Agora, simultaneamente, a Shell importa derivados do petróleo com a cotação em dólar, importa, mas simultaneamente exporta. Ela importa pagando impostos nos Estados Unidos, ainda tem o frete para trazer os derivados de lá para cá. Pô. Mas simultaneamente ela exporta sem pagar impostos. Estou dando só o exemplo da Shell. O desafio que fica é o seguinte: o governo tem a maioria das ações da Petrobras com direito a voto. Quem pode definir a política é o governo. Agora, no conjunto das ações da Petrobras, o governo já não é maioria. Ele é maioria com as ações com direito a voto. Ele indica o presidente, mas ele pode definir a política de preços. Ah, mas vai desatrelar ao dólar? Vai eliminar a paridade com a importação? É essa a discussão? Então por que o governo não decide que a Petrobras vai refinar mais para colocar no mercado mais derivados? Deputado, deixa só agora uma curiosidade. Desde quando a exportação de óleo não é tributada? Desde o tempo do Fernando Henrique Cardoso. Foi o Fernando Henrique que fez. Só para dizer o seguinte:
A grande questão que não dizem está na base do cálculo. A Petrobras, e os dados estão aí, os técnicos da Petrobras, os engenheiros da Petrobras, que a Petrobras foi quem descobriu o petróleo na camada do pré-sal. O Brasil tem autonomia, tem independência. Hoje, retirar o petróleo da camada do pré-sal já tem um custo muito menor do que antes, pô. Então, é a base do cálculo. É porque, na princípio, o custo era quase que o preço da... O Brasil pode e deveria já ter autossuficiência. Ser autossuficiente. Não preciso importar derivados de petróleo, porque internamente eu tenho petróleo e tenho refinarias para abastecer o mercado interno. Para abastecer o mercado interno. A um preço muito menor. Porque se os dados demonstram, dados vindos dos técnicos da Petrobras, que é possível reduzir a base do cálculo em 40%, 50%, todos os impostos que incidirem sobre aquele valor, no resultado final, a redução será de 40%. E por que não faz isso, deputado? A relação de dependência, os compromissos. Pô. Quem é que orientou? Por que vender a BR Distribuidora? Por que vender os gasodutos, a Gaspetro? Tem que explicar por quê. É para quê? Aprofundar a dependência? Todos nós queremos ser independentes. Você depender de alguma coisa, depender de alguém, é sempre um sofrimento. Dependendo até do alguém. Porque tem alguém de quem você depende, que é uma pessoa solidária, uma pessoa amiga, então não faz exigências. Mas as relações comerciais não tem perdão, não. Então o Brasil, se tem condições de ser autossuficiente, por que não é? Qual é a orientação política que aprofunda a dependência? Qual é a razão? O Brasil não tem soberania. Tem que ter soberania. Pô. E para ter soberania, tem que ser independente. O petróleo é nosso. Eu não digo assim, mas o Zico, tá bem. É possível debater os impostos que incidem sobre os derivados? É. Mas a solução não está aí. Até porque, e aí é uma coisa, os impostos que incidem sobre os derivados, eles são recolhidos pelos órgãos, pelos cofres públicos, Estado, municípios, estados e União, mas para aplicação aqui dentro. Quanto é que a Shell remete de lucros para o exterior? Ou outras empresas. A British Petroleum, que eles agora chamam de BP, depois que houve aquele acidente que vazou óleo no oceano, que foi uma tragédia, chamar British Petroleum vincula imediatamente com a Inglaterra. Mas chamar de BP já fica um pouco oculto. Fica oculta a origem da multinacional. Então, é possível, não é só possível, é necessário que o Brasil demonstre que tem autossuficiência, que isso tem a ver com o custo do Brasil. O sofrimento humano é muito grande, porque a dependência em relação ao automóvel. Pô. Eu participei do último encontro nacional dos caminhoneiros. Pô. Os caminhoneiros, ou todos aqueles que dependem, motoristas de táxi, Uber, quem depende da gasolina ou do diesel, ou quem depende do gás de cozinha. Imaginar que temos famílias voltando ao fogão a lenha, pô. Há uma questão que não passa na minha cabeça, não tem conhecimento disso. Agora, até no Porto de Açu, entrevistei outro dia um deputado, e ele falou, não, joga gás fora. A Petrobras joga gás fora. Como joga gás fora e compra as gás? É isto. Quando você passa numa refinaria e você vê aquele fogo queimando, aquilo é o gás que está queimando. Já viu a gente passando no reduto aqui em Caxias? Jogando fora. Você vê aquele mancha, né? Jogando fora. E aí vem uma questão que tem que ser denunciada. Eu estava lá como deputado federal quando foi feito o acordo Brasil-Bolívia
em relação ao gás. O Brasil construiu todos os gasodutos com recursos próprios. E a Bolívia, no contrato, deveria fornecer o gás. Fornecer o gás. Na época, a Associação dos Engenheiros da Petrobras... Aqui. Essa época era que é governo, que é Lula? Ou não, ainda era Collor e Itamar. Collor e Itamar. A luta grande foi dizendo, o Brasil tem gás. Não há nenhuma necessidade de estabelecer essa nova forma de dependência. Mas tem um detalhe que não dizem. O detalhe que não dizem é o seguinte: os acordos feitos com a Bolívia, os acordos não foram feitos com o governo boliviano. A mediação foi feita pela Shell. A Shell que controlava o gás boliviano. Claro, passou o tempo, veio o Evo Morales e nacionalizou tudo. O senhor fez uma CPI, só teve encontro com caminhoneiros, deputado? Eu participei do último encontro dos caminhoneiros, aqui no Rio de Janeiro. E aí, a oportunidade de ouvir os caminhoneiros, não só compreender, mas perceber o sofrimento pelo qual passa o caminhoneiro, o sacrifício, não só pelo preço do diesel ou da gasolina, mas a atividade em si, vários dias longe da família, a insegurança durante o trajeto, a péssima qualidade das estradas e o descanso, dificuldade de encontrar pontos com segurança para descansar ou que ofereçam instalações até para o banho. Sem ser assaltado. Acorda, roubaram os pneus do carro. Então, o drama do caminhoneiro e a importância da atividade, que se a carga é transportada num percentual muito grande por caminhões, tem os caminhoneiros autônomos, mas tem aqueles que são empregados das empresas, que, além de tudo, ainda sofrem os horrores da inexistência de direitos trabalhistas. Muitos sendo transformados em microempreendedores individuais, eliminando a responsabilidade do patrão em relação a encargos sociais. Então o sofrimento é muito grande. E os caminhoneiros demonstraram a sua importância quando fizeram paralisações e a importância política decisiva até no resultado das eleições. Então requeria uma CPI que precisa do recolhimento das assinaturas. É preciso que os deputados e os caminhoneiros estão pressionando uma CPI, que através da CPI, a gente vai ter possibilidade de aprofundar o conhecimento sobre a questão dos derivados de petróleo, o preço. Quem ganha, como ganha e quanto cada um está ganhando. Porque aí, essa definição, esse esclarecimento, através de uma CPI, isso sim vai determinar o posicionamento político e a pressão a partir do conhecimento da verdade. Aliás, fica assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se não conhece a verdade, também não se liberta. Fica sendo massa de manobra. Bom, deputado, esse é um tema que a CPI está recolhendo a assinatura, né? Eu tenho que pedir um intervalo comercial e agradecer mais uma vez a sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, mandar um abraço para todos os servidores públicos que estão resistindo à PEC 32, que é outro desmonte do Estado. E continuamos lutando contra as privatizações. Privatização dos Correios e Telégrafos, o desmonte da Petrobras. Estou aqui agora, estou aprovando na Comissão do Trabalho a realização de uma audiência pública para tratar da questão da SEDAI. A maracutaia que houve com a participação da Iguá na licitação. Então, nós estamos na resistência. Resistir, o momento é de resistir, para criar condições políticas, para reconquistar o poder, para fazer uma reformulação de tudo isto. Obrigado, deputado. 18 de outubro. Parabéns pelo seu aniversário. Dia do médico também. Parabéns aos profissionais de saúde também.
Daqui a pouco a gente volta.